Alô, galerinha do canal Bionline, o dia chegou, a prova chegou, né? Trabalhamos muito, nos dedicamos muito para produzir aulas de qualidade, aulas que tenham significado para você, para que você possa fazer uma excelente prova nesse domingo. Então vou dar algumas orientações que eu considero que são importantes para que você possa fazer a prova. Acima de tudo, organizar, né? Você tem que estar organizado para fazer a prova, você tem que estar ali focado para fazer a prova. É difícil por conta de todo o nervosismo, de toda a pressão que acaba tendo, né, que vocês acabam levando para fazer a prova, mas é importante que você faça a prova de uma maneira organizada. Você tem uma prova de matemática com 45 itens, você tem uma prova de natureza com 45 itens. A prova de natureza, né, você tem 30 habilidades, então algumas habilidades elas serão cobradas mais de uma vez, especialmente aquelas habilidades que retratam problemas ambientais. Então você tem a habilidade 4, que fala de recuperação ambiental, habilidade 10 e habilidade 12, que falam sobre problemas ambientais no que tange as causas e consequências, né? E relacionar, na verdade, o crescimento, o desenvolvimento com a geração desses problemas ambientais. Você tem uma habilidade importantíssima, que é a habilidade número 9, que fala sobre ciclos biogeoquímicos ou fluxo de energia. Então, geralmente cai itens de cadeia alimentar, muita cobrança de ciclo do nitrogênio, de ciclo do carbono, de ciclo do oxigênio. Nunca vi, né? Não vi ainda itens do ciclo do fósforo. Então é interessante de repente você dar uma olhada. O ciclo do fósforo é o único que não passa por uma etapa atmosférica. No que diz respeito à energia, a energia ela vai diminuindo quando passa de um nível trófico para o outro. Então isso é importante para que você, né, tome muito cuidado, se tenha segurança durante a realização da prova. A habilidade 11 também ela é importante porque ela retrata biotecnologia, então cuidado com as células-tronco, cuidado com a ideia do transgênico, né? Quem recebe expressa um gene de uma outra espécie, é um organismo transgênico, o teste de DNA, a importância do teste de DNA, saber utilizar a comparação das bases nitrogenadas e daquelas bandas obtidas pelo teste de DNA para a identificação de pessoas, né? Identificação de paternidade, então é importante esse conceito. A habilidade 14, ela trabalha muito com a homeostase, com a fisiologia, e aí cabe a fisiologia celular, cuidado com membrana plasmática, com organelas citoplasmáticas, a osmose, transporte ativo, como a bomba de sódio e potássio, a função do ribossomo na síntese de proteína, a função do complexo de Golgi, do retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, dos lisossomos. Então são temas que vêm sendo comuns em prova. O processo de divisão celular, mitose, meiose, o descontrole da divisão celular mitótica como fator que desencadeia a formação dos tumores. Então tudo isso é importante quando você discute, quando você apresenta, quando você tem, né, todo o processo relacionado a essa prova que nós vamos fazer no domingo, né? E também é nessa habilidade 14 que você vai ter os principais itens que retratam a fisiologia humana. Então, geralmente eles tiram o teu organismo de uma condição equilibrada e é como que o teu organismo vai responder a esse desequilíbrio. E aí, nesse contexto, atenção redobrada para a coordenação endócrina, alguns hormônios, insulina, glucagon, os hormônios da tireoide T3 e T4, né, os hormônios hipofisários que vão controlar ali o ciclo menstrual, como é o caso do FSH, do LH, os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. Então, esse contexto é bem interessante para que você possa analisar, tá bom? Atenção para o sistema excretor, para a questão da formação da urina, do estímulo ou da inibição do antidiurético, quais são as consequências, na verdade, da variação desses hormônios. Então isso é interessante para você analisar. Diabetes mellitus relacionar com a insulina, diabetes insípidos relacionar com a deficiência do antidiurético. Um ponto importante também é o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o ato reflexo, né, que é uma resposta involuntária determinada pela tua medula, o neurônio sensitivo, o neurônio associativo, o neurônio motor, com exceção do ato reflexo patelar, que só tem neurônio sensitivo e neurônio motor.
Então, são detalhezinhos importantes, né? E que é sempre bom a gente estar aqui citando, estar lembrando, para que você possa fazer uma prova com bastante segurança. O sistema cardiovascular, 4 cavidades cardíacas, 2 átrios, 2 ventrículos, lado direito venoso, lado esquerdo arterial, sangue chega no coração por meio das veias, sai do coração por meio das artérias. Ao longo das veias nós temos as válvulas venosas que servem para evitar o refluxo sanguíneo. Então, tudo isso, né, são questões muito comuns, recorrentes na prova do Enem, então você precisa ter o máximo de tranquilidade ao se deparar com itens que retratam essa situação. O aumento da concentração de gás carbônico no sangue, o aumento da acidez, e isso faz com que haja intensificação dos teus movimentos respiratórios. A habilidade 15 trabalha muito mais modelos e experimentos para explicar uma condição biológica. Então, nesse contexto, acho interessante falar um pouquinho dos experimentos de Mendel, a proporção da primeira lei de 3:1, a proporção da segunda lei de Mendel, né, que é interessante também, de 9:3 para 3:1, os experimentos que envolvem a questão do cruzamento teste para saber se era uma linhagem pura, uma linhagem híbrida, experimentos que demonstraram a ideia da fluidez da membrana. Então, todos esses experimentos são cobrados na habilidade 15. Eu acabei pulando, vou até voltar, né? Antes falei da habilidade 14, mas não falei da habilidade 13, que é reconhecer mecanismos de transmissão e explicar as características. Aí vem a genética clássica mesmo, né, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado, né? Um heredograma, identificar o que é uma herança autossômica, quando indivíduos do sexo masculino e feminino apresentam a característica na mesma proporção, uma característica associada a cromossomo sexual, quando há diferença entre homens e mulheres que manifestam essa característica quantitativa, melhor dizendo, uma herança ligada ao sexo, dominante, quando o homem afetado transmite para 100% de suas filhas, recessiva, uma mulher afetada obrigatoriamente tem pai afetado e todos os filhos afetados, a expressividade variável do heterozigoto, como acontece com a distrofia muscular de Duchenne, onde mulheres heterozigóticas manifestam um caráter pela condensação aleatória do cromossomo X, né? Uma herança autossômica dominante, cuidado, indivíduos afetados tendo filhos normais, uma herança autossômica recessiva, indivíduos normais tendo crianças afetadas. Então essas situações elas são cobradas no Enem. A habilidade de número 13, ela amarra muito bem isso, né? E é nesse contexto também, tanto da 13, um pouquinho da 14, poderia ser, dependendo da forma, ser cobrado, contemplado na habilidade 15, a ideia do DNA transcrito em RNA mensageiro, traduzido em proteína, então a expressão gênica é justamente essa forma que nós vamos manifestar um determinado caráter genético, tudo bem? Então só vamos tomar cuidado com isso que é importante. A habilidade 16, a habilidade da evolução, vai trabalhar com a produção de processos e padrões relacionados ao conceito evolutivo, é importante isso, né? Então vem aí as teorias, as evidências evolutivas, lamarquismo, darwinismo, neodarwinismo, os documentos fósseis, a comparação embriológica, então tudo isso está associado, por isso que tem, né, muitos itens que retratam o conceito de evolução, tá bom? Uma outra habilidade muito importante para a gente, pessoal, e vocês precisam ter o máximo de cuidado com isso, é a habilidade 28, que pede adaptação. Aí entra a questão relacionada, né, aos biomas, caatinga, folha modificada em espinho, raízes profundas, caules suculentos, a queda das folhas durante período de falta de água, de estiagem, o cerrado com raízes profundas, caules retorcidos, cobertos, né, com uma casca grossa, né, cobertos por cera, a folha coberta por cera. Lembra que o solo do cerrado é um solo ácido. Aí você vai para o manguezal, um solo pobre em gás oxigênio, raízes respiratórias, eliminação de água salgada por meio de gotículas pelas folhas, né? Cuidado também, pessoal, com a Amazônia, solo pobre que vive da matéria orgânica em decomposição, raízes superficiais e os estratos arbóreos, né, muito desenvolvido, com árvores altas, as copas densas, uma floresta latifoliada, um índice pluviométrico muito elevado. Então, atenção redobrada para essas situações, que elas são fundamentais quando você trabalha, né, com os famosos biomas. Eu tenho o Pantanal Mato Grossense, eu tenho os Pampas Gaúchos, a Mata das Araucárias, a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical que está ali localizada no litoral. Então é importante você também relembrar esses conceitos de biomas. Atenção especial, né, para experimentos que envolvam seres vivos e o impacto que esses experimentos podem causar, né, numa forma geral, para o meio ambiente ou para a saúde humana, e os métodos profiláticos de doenças, como saneamento básico, como controle da população de insetos.
Isso é importante, né? Vacina, soro, então toma muito cuidado com as técnicas de imunização. A habilidade 4, está lá na competência número 1, ela também é muito cobrada porque ela retrata mecanismos de recuperação ambiental, então o processo de sucessão ecológica nesse contexto é interessante. Tá? Então fiquem atentos também na habilidade 2, que é associar a solução de problemas com o desenvolvimento científico e tecnológico, problemas de saúde, problemas ambientais. Então eu posso trabalhar aí com biorremediação, que são aqueles organismos que podem ser geneticamente modificados e que de uma certa maneira eles estão associados a metabolizar substâncias tóxicas, metabolizar poluentes. Isso é um biorremediador, né? Atenção aos casos de Brumadinho com os rejeitos, especialmente metais pesados que se acumulam ao longo da cadeia alimentar, prejudicando o último nível trófico, que é a magnificação trófica, né? Causa, consequência e solução dos principais problemas ambientais, como intensificação do efeito estufa, liberação em excesso de CO2, de gás metano, aquecimento global, aumento da temperatura, derretimento de calotas polares e por aí vai. É importante a gente tomar muito cuidado com isso, tá bom? O buraco na camada de ozônio com a liberação de CFC. Um outro problema ambiental que também é interessante são os problemas ambientais aquáticos, como a eutrofização, como é a magnificação trófica, né? Lembra que a eutrofização está associada ao despejo de esgotos domésticos ou então ao uso excessivo de fertilizantes. Tomar muito cuidado com a recuperação, lá na habilidade 4 novamente, a recuperação do solo com plantio de leguminosa. Como a leguminosa tem bactéria fixadora, ela aumenta a fertilidade daquele solo. Então todas essas situações elas foram muito comentadas inclusive aqui no canal BioOnline. Um outro ponto importante, pessoal, é botânica, cuidado, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a importância da flor na questão que faz referência à atração de animais polinizadores, né? A polinização cruzada no aumento da variabilidade genética, os fatores que evitam o processo de autopolinização, como dicogamia, que é o tempo de amadurecimento dos gametas diferentes, a ercogamia, que é uma barreira física que impede o processo de autopolinização. A autopolinização ela pode ser realizada, mas a variabilidade genética não é similar a uma polinização cruzada. Então esses tópicos da botânica são recorrentes: o transporte de seiva bruta, transporte de seiva elaborada, transpiração, absorção, fito-hormônios como é a auxina, como é o ácido abscísico, que é o fito-hormônio do estresse, a giberelina, que está associada à germinação, do etileno, que é um fito-hormônio gasoso relacionado ao amadurecimento de frutos. Então, essas discussões todas elas foram levantadas aqui no canal. Então, galerinha, depois de tudo isso, depois de todas essas orientações, desejo a vocês uma excelente prova. Sei o quanto vocês se dedicaram, quanto vocês trabalharam, quanto vocês abdicaram. É importante que a gente tenha isso bem claro na nossa cabecinha para valorizar todo o esforço, todas as horas que vocês ficaram aí acompanhando o nosso trabalho, né, pela internet, alguns presencialmente. Então, vou rezar muito para que você faça uma excelente prova nesse domingo. Pensa muito positivo, que é importante porque pensamento positivo atrai coisas boas. E a gente está junto nessa, beleza? Muito obrigado aí por ter me acompanhado, por divulgar o meu trabalho, e a gente vai continuar fazendo nosso trabalho e gravando as nossas videoaulas para outros processos seletivos e para a biologia como um todo. Beleza? Então, nesse domingo, uma boa prova é o desejo do professor Marcos André, aqui do canal BioOnline.